aproveitar aí a oportunidade para convidar aí o próximo palestrante. Estou chamando agora o Pedro Humberto Romanini, que ele vai trazer o contexto aqui da fala sobre a proteção da fauna no contexto da gestão regulatória. Romanini é biólogo, mestre e doutor em ecologia pela USP. De 76 a 98 foi gerente de planejamento e gestão ambiental da Companhia Energética de São Paulo, atuou de 2002 a 2010 como professor da disciplina de licenciamento e gestão ambiental no curso de pós-graduação e mestrado do SENAC, e desde 98 vem atuando aí na área de meio ambiente da Artesp, tendo ocupado diversas funções e interagindo aí com a gente de maneira mais recorrente. Romanini, seja bem-vindo aí ao nosso evento, agradeço aí pela disponibilidade, pela participação, fique à vontade aí para expor as suas falas. A gente já vai compartilhar aqui a sua apresentação, de forma que o senhor possa começar aí a sua palestra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer à concessionária Via Paulista pelo convite, através da Solange Garcia Carneiro, cumprimentar todos os outros palestrantes que estarão presentes no evento, cumprimentar os participantes do evento também, e dizer que é uma satisfação participar aí junto com os palestrantes, né, de todo esse trabalho de proteção da questão da fauna. Eu vou me ater, embora a Artesp também tenha uma atuação na questão do atropelamento de faunas, da fauna doméstica, eu vou me ater basicamente à questão da fauna silvestre. E como o Dr. Rodrigo já disse, né, pode mudar. Os primeiros contratos de concessão, lá em 1998, quando eu fui convidado para assumir essa área de meio ambiente e estruturar a área de meio ambiente dentro do que era, na época, a Comissão de Concessões, né? Que era um grupo vinculado ao DR inicialmente, porque só em 1992 é que foi criada efetivamente a Artesp como agência reguladora. Inicialmente era um grupo vinculado ao DR, a Comissão de Concessões, que estava trabalhando no início do programa de concessões. Então, falar um pouco de alguns marcos significativos dessa evolução e da questão de atropelamento de fauna no regulatório, e algumas reminiscências. Eu vou talvez citar alguns nomes aí que foram importantes, e peço desculpas por não citar outras dezenas de pessoas que contribuíram nesse processo, mas o tempo é muito curto então eu peço antecipadamente aí desculpas para as pessoas que participaram desse processo e que não serão citadas. E esse marco regulatório, ele está muito vinculado às etapas de concessão de rodovias, né? Porque nós temos aí basicamente 4 etapas de concessão já consolidadas, e estamos aí numa 5ª etapa, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, quando eu cheguei em 1998, vindo do setor elétrico, né, como o Diego já salientou aí, e
vindo de um setor que desde a década de 60 já tinha uma expertise muito grande na questão de proteção do meio ambiente, né, que era o setor elétrico, eu me surpreendi um pouco com a falta de conhecimento, inclusive, e de providências em relação à questão de meio ambiente em rodovias. E quando eu cheguei, já tinham ocorrido duas licitações da Autoban e da Ecovias, e as outras 10 concessões, 10 lotes de concessão, os editais já estavam prontos e alguns já na rua, né, como a gente diz aqui, ou já sendo licitados, mas todos os editais já estavam prontos. E esses editais dos 12 primeiros lotes, eles praticamente não fazem menção à questão ambiental, com exceção nos editais de duas citações. A primeira se referia aos animais mortos, tá? Mas a preocupação não era nenhuma preocupação ambiental. Na verdade, ela era uma preocupação operacional da rodovia, de tirar esses animais das faixas de domínio para evitar outros acidentes, né? E para a questão estética da rodovia. Não tinha preocupação de efetivamente se conhecer ou se ter dados sobre esses atropelamentos. Inclusive, nós viemos verificar depois que esse prazo, inclusive, estabelecido de 24 horas para a remoção desses animais era completamente inadequado. Então, tinha essa citação de remoção imediata, né, das faixas de rolamento e sepultamento no prazo máximo de 24 horas. E a outra era a questão de reposição das cercas e vedos nos limites da faixa de domínio e áreas remanescentes. Tá? Essas cercas e vedos, elas se destinava principalmente ou exclusivamente à questão de impedir animais domésticos, principalmente os grandes animais, né, cavalo, vaca, porcos, de adentrarem a faixa de domínio, as rodovias, provocando acidentes. A única citação que realmente tinha uma preocupação ambiental era nos contratos dessas 12 concessões e que estabelecia a obrigação da concessionária tomar todas as providências para a proteção do meio ambiente. Mas isso colocado de uma forma genérica. Pode passar, Diego. E aí, mesmo com essa questão de não ter, os editais não terem nenhuma preocupação com a questão ambiental, nós começamos a fazer um trabalho junto às concessionárias em relação a vários aspectos de ecologia de rodovias. E, especificamente, em relação ao atropelamento de fauna, nós começamos a conscientizar as concessionárias da necessidade de proteção quanto aos atropelamentos. E, claro, tivemos aí uma dificuldade, né? Porque aquilo que o Dr. Rodrigo colocou, né? Não está no contrato, eu faço, mas eu quero o reequilíbrio. Então, era assim, a gente pediu uma coisa, tá bom, a gente faz, eu mando a conta. Tá? E aí é complicado, né? Porque
fazer reequilíbrio não é tão fácil assim, porque ele tem várias etapas aí para ser consolidado, Tribunal de Contas, o próprio a questão jurídica do contrato, né? E também tem digamos assim, uma resistência do próprio poder concedente de ficar fazendo esses reequilíbrios. Mas nós conseguimos, junto a várias concessionárias, que elas começassem a fazer o registro desses atropelamentos. E isso, com isso, é claro, esses registros eram bastante precários, mas já mostrava um problema sério em relação à questão do atropelamento de fauna. E nós conseguimos, então, depois de muita negociação, elaborar um documento que, é claro, ele sofreu várias revisões ao longo desse tempo, mas em 2002 nós publicamos a primeira versão do ADA, que é um documento de avaliação de desempenho ambiental das concessionárias. E nesse ADA, ele é baseado em indicadores de desempenho. Nesse ADA, a gente conseguiu incluir a questão do registro de atropelamento de fauna em 2002. E com essa questão do registro de atropelamento de fauna, sendo então, uma obrigação, entre aspas, das concessionárias, né? Porque, na verdade, contratualmente, elas não tinham essa obrigação, mas elas assumiram esse compromisso e nós passamos a ter esse registro de atropelamento de fauna, é claro, de uma forma precária, porque os inspetores de tráfego não tinham capacitação técnica para evidentemente, reconhecer esses animais atropelados. O conhecimento era um conhecimento de vivência apenas, né? Então, eles conheciam alguns grandes animais, né? O onça, lobo, o tamanduá-bandeira, mas outros animais causavam muita confusão. Mas as concessionárias começaram a fazer uma qualificação dos seus inspetores de tráfego, elaborando cartilhas dos principais animais atropelados, oferecendo alguns cursos de capacitação, e com isso nós fomos aprimorando esse trabalho de registro do atropelamento de fauna. E também começamos, em função desses registros, a conseguir de algumas concessionárias a instalação das primeiras adaptações de sistemas de drenagem ou até mesmo de passagens de gado instaladas, tá? Como estruturas para passagem de fauna. E aí nós tivemos principalmente três concessionárias, a Via Norte, Autovias, e aí tem um erro aí que não é a Entrevias, é a Intervias, né? Todas pertencentes ao mesmo grupo, que era a matriz espanhola, e talvez até por uma questão de cultura, né, da matriz, porque a Espanha já tinha nessa época um trabalho desenvolvido em relação à questão de proteção de fauna, essas concessionárias começaram, evidentemente, a fazer esse trabalho de adequação.
E aí eu tomo a liberdade de citar um profissional que trabalhava na Via Norte e que depois eu acabei perdendo contato, é o engenheiro Gilson, que tinha uma sensibilidade muito grande a esse respeito. E o Gilson recebeu, além do registro de atropelamento, ele tinha recebido algumas reclamações de usuários sobre um ponto de atropelamento na Via Norte. E ele, por iniciativa dele da Via Norte, ele fez uma adequação da estrutura de drenagem nesse ponto, instalou um radar e contratou 2 biólogos de Ribeirão Preto para fazer um monitoramento dessa estrutura. E mais para frente eu vou mostrar, esse monitoramento foi feito através de pegadas e de câmera de infravermelho. E também, por demanda, na mesma época, do Instituto Florestal, a Via Norte já fez o cercamento de uma unidade de conservação em Ribeirão Preto. Pode passar. Com o registro de atropelamento de fauna que nós começamos, nós não tínhamos ainda as rodovias georreferenciadas. Então, nós tivemos que bolar um instrumento para tentar identificar os hotspots, né? Hoje, hotspots, o termo aí hoje adotado pela literatura científica, e que na época nem estava sendo adotado. Então, a gente estabelecia como os pontos críticos, os pontos negros de atropelamento. Então, nós criamos um retigráfico das rodovias e jogávamos nesse retigráfico os atropelamentos. E, através desse retigráfico, a gente conseguia aí identificar esses hotspots. Eu só trouxe aí como memória, né, de um documento ou de um instrumento que a gente utilizou há 20 e tantos anos atrás, né? Hoje, é claro, isso completamente ultrapassado, porque hoje se trabalha tudo com georreferenciamento, tá? Mas era um instrumento que nós tínhamos disponíveis. Aí eu estou um exemplo aí da 330, rodovia Anguera, né? Aí de um trecho de 48 ao 83 Norte-Sul, tá? Isso só para curiosidade. Por favor, o próximo. E aí, esse é um registro que eu acabei guardando aí no arquivo, né, do monitoramento dessa primeira estrutura adaptada para ser usada como passagem de fauna, né? E isso nos mostrou que a utilização ou adaptação dessas estruturas poderia dar resultado, porque nós tivemos lá naquela época já o registro de onça parda, cachorro do mato, passando nessa estrutura. E em 2002 eu tive a oportunidade de visitar alguns países da Europa para conhecer o trabalho que eles faziam em termos de proteção de fauna. E na França, conversando com o diretor do CETRA, que é o órgão francês que cuida da questão de atropelamento de fauna, ele me disse: olha, Romanini, nós estamos na 3ª geração de passagem de fauna. A primeira, nós começamos com adaptação de estruturas de drenagem, obras de arte para a passagem de fauna. Depois começamos a construir efetivamente algumas passagens generalizadas, gerais.
que passava todo tipo de animal. E hoje nós estamos já fazendo as passagens específicas para determinados tipos de espécie. E aí eu me convenci, evidentemente, de que adaptações dessas estruturas poderiam dar resultado e começamos a incentivar as concessionárias a adaptarem essas estruturas para a utilização das passagens. A próxima, por favor. E aí, em 2004, 2005, nós tivemos o licenciamento ambiental da SP 225 Itirapina-Bauru, que era administrado pela Centrovias e que ela passa por duas unidades de conservação importantes, uma em Itirapina e outra em Pederneiras, Bauru. E em função dessa duplicação estar passando dentro das unidades de conservação, na época o Instituto Florestal pediu que fossem adaptadas algumas obras de arte correntes para a passagem de fauna e que nessas unidades fosse colocada cercas de indução. E a Centrovias, na época, implantou essas passagens com cercas de indução e que, desde o princípio, começou a dar problema, porque algumas delas estavam na beira do rio, tá? Dos rios da região, e os pescadores cortavam essas cercas para poderem ter acesso e poderem acesso a vários locais de pesca, e aí a solução na época foi implantar nesses pontos deixar uma passagem, né, para que eles não cortassem essas cercas, e isso, é claro, diminuía a eficiência, né, porque os animais também poderiam passar por isso. E também nós tivemos, nessa época, né, pelas Centrovias, a primeira substituição de uma tubulação numa área grande de várzea. Nós tivemos a primeira substituição de uma tubulação de drenagem que existia já na pista existente. Ela foi removida e foi colocada nas duas pistas, então, uma ponte, uma obra de arte especial, tá? Que ampliou a área de transposição dos animais, de passagem dos animais. E também, nesse período, o órgão ambiental, né, na época não era a CETESB, era a Secretaria do Meio Ambiente, que licenciava essas obras, ela passa a exigir, então, nos estudos de avaliação de impacto ambiental, as medidas de mitigação para atropelamento de fauna nos licenciamentos. Por favor. E aí inicia-se a segunda etapa do programa de concessões, né? E aí nós temos a CART, a Via Rondon, temos a rodovia, a Rota das Bandeiras, rodovias do Tietê, nessa segunda fase aí, 2007 e 2008, e aí sim, nós já conseguimos colocar dentro dos editais um capítulo específico sobre meio ambiente. E, dentre os vários aspectos de meio ambiente considerados, Romanini? 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 Romanini, o seu microfone ficou mudo. Não sei o que aconteceu aqui, eu fiquei sem o microfone.
até onde vocês ouviram aí? A segunda etapa do programa de concessões, tá? Isso mesmo. A partir da Os segunda etapa, editais, então, com o advento dessa segunda das outras etapa, concessões. não entendi. Até a parte das concessionárias que assumiram aí a segunda etapa de concessões. A segunda etapa, que foram as concessionárias que foram, assumiram aí as rodovias, né? Rodovias do Tietê, CART, Via Rondon e Rota das Bandeiras, tá? E aí, esses editais, então, nesses editais nós já conseguimos introduzir um capítulo específico sobre a questão de meio ambiente, e dentro dos vários aspectos colocados para a questão de conservação, preservação do meio ambiente, né? A gente colocou, então, a exigência sobre o registro de atropelamento de fauna, implantação de estruturas de passagens de fauna e as respectivas medidas de mitigação. Próximo, por favor. E aí, só para ilustrar, né, o que consta dentro desse capítulo, em relação à questão de atropelamento de fauna, nós temos aí, a concessionária efetuará o registro de todos os focos de incêndio, eu disse que eram vários aspectos, ocorridos na faixa de domínio, bem como o atropelamento de todos os animais domésticos e silvestres, durante todo o período de concessão. Os animais silvestres capturados vivos deverão ser encaminhados aos centros de triagem dos órgãos ambientais. Implantar estruturas de transposição de fauna ou medidas de proteção de fauna silvestre nos locais considerados críticos, decorrentes de estudos técnicos originados dos registros de atropelamento. Remover de imediato os animais mortos encontrados nas faixas de rolamento e na faixa de domínio, enterrando-os no máximo em 18 horas para os animais atropelados no período noturno e em 6 horas para os animais atropelados no período diurno. Carcaças de animais considerados em extinção deverão, quando possível, ser encaminhadas às instituições de pesquisa. Nas regiões onde houver incineradores, os animais mortos encontrados na faixa de domínio e de rolamento deverão ser incinerados. Então, vocês verifiquem aí que a gente foi evoluindo de acordo com legislação, de acordo com o conhecimento, nós fomos evoluindo. E retornando só um pouquinho da questão do registro dos atropelamentos, a partir com a qualificação e com a elaboração de cartilhas, e com a padronização das fichas de atropelamento, a partir de 2004, então, nós temos todo o registro de atropelamentos até hoje, tá? Então, são aí praticamente 18 anos de registro de atropelamento em todo o sistema concedido, que começou com 3 mil e poucos quilômetros, hoje são mais de 11 mil quilômetros. E isso, até a Fernanda Abra, que utilizou muitos dados de atropelamento, tanto no mestrado como no doutorado, um dia ela disse num evento que esse registro de atropelamento, em função do tempo de registro, né, 18 anos, e da extensão desse registro, era um trabalho único e inédito a nível mundial. Tá? Isso nos deixou bastante felizes, né? Embora, claro, a gente reconheça que isso não é um trabalho com rigor acadêmico, tá? Mas que ele veio efetivamente contribuir muito para a evolução
do conhecimento sobre os atropelamentos nas rodovias. E só um minutinho. Se puder prestar só um pouquinho, só por conta do nosso horário, a gente acabou passando já uns 20 minutinhos. Eu vou avançar, tá? Aí, Okay, na terceira etapa de concessão, além daquelas exigências que eu já disse, também foi acrescentado implantar e manter adequadamente, né? Porque não era só implantar, mas também manter essas estruturas de transposição, né? Então, nós fomos verificando a necessidade disso. E em 2016, 2019, deu-se a quarta etapa de concessão, e que, além de todas aquelas exigências anteriores, foi estabelecido a obrigatoriedade de estabelecer convênios com universidades, ONGs ou outras instituições capacitadas para receber, tratar esses animais atropelados. Próximo, por favor. E em 2022, está em andamento aí a quinta etapa de concessão, que é referente ao lote noroeste e rodonal norte, né? Sendo que o lote noroeste ele já é a relicitação de duas concessões lá de 2018, que é a TEB e a Triângulo, e aí sim, já além de todas aquelas exigências, todas aquelas e que contempla, inclusive, toda a evolução da legislação, foi estabelecido que o seguinte: a concessionária ficará responsável pela implantação e custeio de todos os estudos, construção e adequação de estruturas para passagem de fauna já previstas e disponibilizadas no anexo 21, que já tinha todo um levantamento de onde seria necessário, bem como as exigidas pelos órgãos ambientais competentes nos licenciamentos ambientais. Anualmente deverão ser realizados e custeados pela concessionária, ao longo de todo o sistema rodoviário, estudos de identificação de hotspots de atropelamento de fauna silvestre e implantadas medidas de mitigação dos atropelamentos identificados, identificando um hotspot não previsto no anexo 21. Tá? Então, nós já colocamos nesse edital que está na praça, tá? Aquilo que está sendo, inclusive, pensado e sendo elaborado por aquele grupo de estudo que o Dr. Rodrigo citou, tá? Então, embora as concessionárias tenham obrigação de atender toda a legislação ambiental, tá? Isso está nos contratos, mas já está fazendo parte especificamente essas obrigações. Pode passar também a mesma continuidade, tá? E apenas para vocês saberem, né, na situação atual, que existe atualmente, de acordo com o último levantamento nosso, realizado em junho de 2022, 345 estruturas para passagem de fauna nas rodovias concedidas. Isso, eu coloquei o termo estrutura e não passagem de fauna pelo seguinte: nós estamos considerando as obras de arte correntes, que são os tubulões, sistemas de drenagem adaptados para a passagem de fauna, as OAEs, que são obras de arte especiais, pontes, e as passagens de fauna específicas, sendo que nessas estruturas já existe mais de 200 quilômetros de cercas de indução. Aí apenas algumas fotografias de estruturas de passagem de fauna sendo construídas. Próximo. Aí estruturas com cercas de indução
já de acordo com orientações do IBAMA e da CETESB. Pode passar, Rodrigo. E as dificuldades encontradas na implantação dessas estruturas, né? É o furto das cercas de indução, né? O pessoal rouba muito para fazer galinheiro, né? E mesmo a depredação, tá? Nós temos, quando não é furto, às vezes até depredação dessas cercas, que a gente não sabe bem os motivos. Próximo. Aí, uma fotografia de furtos ocorridos. Próxima, Rodrigo, ou Diego. E aí também outras, né, uso por pescadores. Isso daqui é lá nas centrovias que eu disse que foi implantado a cerca, né, na beira do rio, tá? E depredada por pescadores, e danos causados até por outras companhias, né? A companhia de energia depredou a cerca, né? Na manutenção do seu sistema, ela acabou depredando a cerca. Próximo. Acabou. Eu agradeço aí o convite, tá? E participarei efetivamente da mesa redonda final aí e para responder os questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, Romanini. Esse foi Pedro Humberto Romanini, que trouxe aí a apresentação à proteção da fauna no contexto da gestão regulatória.